Seja bem-vindo ao episódio especial do Conectandinha, que hoje conta a história e o legado de João Santana Pinto, com a entrevista de alguns familiares. Você já ouviu falar do podcast que vai te conectar com informações, comércio e serviço? Quitandinha está aqui pra vocês. Conexão Quitandinha, uma nova descoberta que vai te levar pra lugares nunca vistos antes. O podcast que conecta pra você. Informações e serviços de Quitandinha, você não vai se arrepender. Não. João Santana Pinto nasceu no dia 17 de junho de 1925 e faleceu no dia 14 de julho de 2014, aos seus 89 anos, deixando muita saudade para os amigos e família. Aos 35 anos de idade, iniciou sua carreira política, participando ativamente da emancipação do município, e foi um dos primeiros vereadores a ser eleito em Quitandinha, em 1961. Foi reeleito como vereador em 1970 e 1983, e por causa da sua brilhante participação, foi eleito como prefeito em 1988. Durante a sua gestão, trouxe muitos benefícios para Quitandinha, priorizando o desenvolvimento municipal. O seu lema era investir na educação. O seu mandato foi marcado pelo desenvolvimento e construção de várias escolas nas comunidades, como Cerro Verde, Doce Grande, Reis, São Gabriel e Rio da Várzea. Além de boas estradas, criou um mini posto de saúde para a comunidade e também um poço artesiano para a distribuição de água tratada. Encerrou a sua carreira política em 2008, com seu último cargo como vice-prefeito, função em que ocupou durante 2 mandatos. Em 2009, recebeu da Câmara de Vereadores o título de cidadão benemérito de Quitandinha. Ele ajudou muitas pessoas. Teve uma farmácia, onde mantinha suas contas e vendas organizadas em cadernos. João Santana Pinto tinha olhar para o futuro e para o passado, sendo o primeiro a criar um museu aqui em Quitandinha. Hoje, com uma Casa da Memória em seu nome, apesar de não contar detalhadamente sua carreira e história, abriga boa parte do seu acervo pessoal. Meu nome é Gabriela Leoni Peters, conhecida também por Leoni Santana. Sou filha do João Santana Pinto, né? Tenho 67 anos. Difícil falar dele, né? Porque ele sempre foi uma pessoa muito humilde, muito prestativo, uma pessoa que tirava a roupa do corpo para dar para o outro, né? Teve a farmácia dele lá, faliu de tanto dar remédio para os outros, porque ele dizia que não adiantava, né, ter uma receita e não ter o remédio. Sempre foi uma pessoa que acolheu todo mundo na casa dele, né? Sempre, nem sei como te falar, a gente teve uma infância, né, pobre, mas feliz. A gente teve uma boa educação, a gente aprendeu o que fazer o bem sem olhar a quem. Foi, eu sempre digo, né, a maior herança que ele deixou para nós foi isso, né, a honestidade, a fraternidade, o amor ao próximo e a união da família. Sempre arrastava a gente para a igreja, né? Desviei um pouco do caminho da parte que a gente seguiu ali, mas ele nunca deixava a gente sair muito longe, coisa parecida. Quando a gente ia no baile, aí de manhã ele vinha e dizia assim: levante minha filharada e vamos todos para a missa, senão na hora do almoço não tem batata nem linguiça. Mas tipo assim, era uma forma dele chamar a gente para ir para a igreja, né? Mas ele não te obrigava a fazer isso. Lá no Doce Grande, tipo um Natal, ele mandava a gente dormir mais cedo, né? Daí de manhã ele dizia: vamos procurar. Aí eu lembro que eu fui procurar, tinha um de madeira feita por ele, né? Os brinquedos, ele deixava escondidinho embaixo da cama. Então uma coisa que marcou bastante, assim, né? João Santana Pinto organizou muitas romarias e excursões para a cidade de Aparecida do Norte. Mais de 100 romarias, eu fui em 2. Fui antes de eu ter a Kiara, né? E depois, mais tarde, fui novamente. Mas as romarias deles sempre também foi tudo baseado na fé. Quando tinha uma pessoa que queria ir e não podia pagar, ele cedia uma passagem, hotel, né? Para aquela pessoa poder ir, mas pela fé, sempre pela fé, né? Nossa, são tantas. Eu lembro que quando ele entrou para prefeito, ele só tinha uma bicicleta.
E ele doou essa bicicleta para uma pessoa que precisava, né, mais. Então, estava lá, não estava usando, ele doou a bicicleta. Tem muitas, né, coisas assim. Lá no Doce Grande, quando eu era pequena, eu lembro que uma vez chamaram ele para... Ele tinha a própria bicicleta, né? Então, chamaram ele para atender uma senhora que estava passando mal. E ele saiu com tanta pressa de casa que ele levou só a água destilada e não levou o pozinho da injeção. E a pessoa ficou curada pela fé que tinha na ação dele, né? Que chama o compadre, que o compadre vai me curar. João Santana Pinto era natural da comunidade Doce Grande, aqui de Quitandinha. Filho de Cristiano Barbosa Pinto e Maria Pedrosa Santana. Se casou com Alice Santana Pinto e juntos tiveram 10 filhos. Olha, 10 filhos, agora você me pegou. Não sei te informar detalhadamente quantos netos, bisnetos, né, e tal, mas afilhados, quase 400, né? Ele ia atender os partos, às vezes ia de bicicleta lá atender o parto, deixava a bicicleta numa altura do caminho, ia até a casa a pezinho, voltava, aí as pessoas já levavam ele de compadre, né, em consideração. E eu não lembro quantos anos eu tinha quando a gente veio para cá, mas a gente era pequena. Foi o Padre Miguel, na época, que trouxe ele, porque ele vinha de lá, ele era vereador, né, lá vinha de bicicleta, né, nas reuniões, atendeu o pessoal ali e tudo. E o Padre Miguel trouxe ele para cá. E desde aquela época ele se dedicou à igreja, né? E então, através disso, ele teve muitos compadres, muitos, né, afilhados. O saudoso João Santana Pinto é considerado um personagem importante na história do nosso município. Iniciou sua carreira como professor dia 5 de abril de 1948, dando aulas particulares em uma capelinha. Posteriormente, trabalhou como professor municipal e no dia 30 de julho de 1950 foi nomeado professor estadual, cargo que exerceu por mais de 30 anos. E tem pessoas, tipo, que nem ele teve pouco estudo, mas teve muita gente que se formou em faculdade com a ajuda dele. Ia lá, seu João, eu preciso fazer um trabalho para faculdade e tal. Tava lá ele fazendo, ele nunca, né, disse não para ninguém. Uma pessoa assim que vinha as pessoas do interior para pegar uma ambulância, né, um carro da prefeitura para ir para a cidade consultar, posavam ali, ele levantava cedo, de madrugada, fazia o café para aquela pessoa não sair dali sem café, botava umas bananinhas numa sacolinha, umas bolachinhas, ó, leva pro lanche. Então foi a vida dele assim, né, fazer o bem sempre. E além da política, desempenhou um papel importante na história de Quitandinha. Foi escritor de diversos livros. Escreveu também o Hino Municipal de Quitandinha. Tem 3 livros, né, oficiais, né, dele. Tem o Hino de Quitandinha, que foi composição dele também, né. Tem o livro de poesias. Tem um livro que a professora Vera fez também, baseada nas informações dele, ali dos livros dele. O que mais que tem do velhinho? Tem muita coisa. O pessoal se admirava muito também do que ele fazia, ganhando o salarinho de professor dele, né? Ó, seu João, como é que o senhor consegue, né? Ele tinha tanta fé, né? Ele dizia assim, não, todo dia, de manhã, Deus pega uma peneirinha, dá uma peneiradinha lá e cai o que eu preciso para aquele dia, para que eu possa colaborar com as pessoas. Então, isso aí foi um legado que ele deixou pra gente também, né? Eu procuro seguir o exemplo do velhinho, né? Com certeza. Também exerceu funções farmacêuticas. Foi socorrista rural. Ele pegava o álcool, né? Colocava lá as ervas dele lá, né? Folha de figo, catinga de mulato, essas coisas. Aí a pessoa ia lá jogar uma bolinha, machucava, né? Torcia um tornozelo lá, o punho vinha ali. Ele pegava o alquinho dele, passava distraidamente, para a pessoa não sentir, puxando um dedinho, 2, 3, né? Botava no lugar. Às vezes não tinha, ele sempre tinha as faixinhas dele ali, né? Daí molhava bem o alquinho verde dele ali, daí já mandava a pessoa, né? Botava um pouquinho de álcool numa garrafinha, ó, leva e continua molhando ali e tal. Outro dia parecia a pessoa lá melhor já,
uma galinhazinha embaixo do braço, um queijinho, né, um pacotinho de feijão, sabe? Em agradecimento, porque ele nunca cobrou nada por nada do que ele fazia, né? Não, o terço toda noite era sagrado, né? Rezavam o terço, né? Às vezes até a ladainha, se você duvidasse, gente. E você tinha que estar acompanhando. A Alessandra que mais acompanhou, porque ela que morou com eles, né, muito tempo. Ele era tão amigo do Padre Miguel, tá? Que nós morávamos numa casa que o Padre Miguel trouxe a gente do Doce Grande para morar naquela casa que é aqui, para esses lados aqui. E daí nascia pinhão, que tinha pinheiro pra caramba, né? E uma vez, meu pai nunca batia na gente, nem nada, né? Você acredita que nós ia por trás ali no colégio, que o colégio vinha pelos fundos ali, sabe? E eu não arranquei, uma menina malandra, né? Arranquei um monte daqueles pinheirinhos lá. Cheguei em casa, foi a única vez que, ó, levei uma palmada daquela, sabe? Fez nós plantar todos os pinheirinhos de volta. Ai, é. A única vez que eu dei um tapa do pai, sabia? Meu Deus. Quer ver, quando eu tinha época de vacina na escola, que daí, como ele era farmacêutico e tal, né? Mas só que era com aquelas pistolas. Então a gente morria de medo daquilo, porque era grande aquele negócio, parecia um revólver, né? Daí nós fugia na escola. Ele que dava vacina, né? Daí ele ficava naquela fila e nós fugia. Chegava em casa, não adiantava fugir. Então tem, quando você começa a falar, depois você começa a lembrar de um monte de história assim, né? O batizado se não me engano, ele tinha batizado o filho do seu Jeremias Mendes lá, e nós estávamos voltando, todo mundo em cima de um caminhão lá. E dava aquela briga lá, paramos um caminhãozinho no meio lá, e chuva. E o velhinho desceu lá, apaziguar a briga. Ficou um tempão depois, né, indo para Rio Negro, as testemunhas e tudo, mas o velhinho ele nunca gostou de briga assim, tipo assim, bêbado, sabe? Esses negócios assim, o pior que, coitado, que na igreja, quando tinha um bêbado, entrava lá e ficava atazanando lá dentro da igreja, o padre já dizia: Santana, lá ia o pai tirar o bêbado para fora. Eu acho que com o maior dor no coração, porque ele não é, mas ele tirava, a mandado do padre. E ele foi muito tempo também, gritava leilão nas festas, sabe? Ficava lá o dia inteiro, a mãe na cozinha fritando o pastel, né, que eu já ficava 2, 3 dias antes da festa lá descascando batatinha com maionese, né, matando galinha, essas coisas. E daí no domingo ele ficava ali no microfone, ali gritando o leilão o dia inteiro. Uma pessoa que trabalhou para a comunidade e para o município. Uma história e um legado que não podem ser esquecidos. Olha, sinceramente, ele foi uma pessoa difícil de definir. Porque ele foi um ser humano que não pensou nele. Foi o único político que entrou, no meu conceito, né? Entrou pobre da prefeitura e saiu pobre. Porque ele se dedicou aos outros, né? Tipo, chegava o dia de pagamento dele, a minha irmã ia na farmácia, praticamente o salário dele ficava tudo ali. Mas ele foi uma pessoa que foi feliz por ter sido assim. E ele passou isso pra gente, né? Então, eu agradeço por ter escolhido ele para ser meu pai nessa encarnação, porque valeu a pena. Pela família que eu constituí depois, tento passar para eles, né, a mesma coisa que ele passou pra gente. Cada um segue, né, a sua fé, a sua rotina de vida, mas a gente está sempre unido. E isso que é importante, é a união da família, né? Mas ele não tem como definir, sinceramente. Foi um anjo que Deus colocou na vida da gente, não só da família, como do município todo, né? Ele deixou. Eu fico tão feliz quando eu encontro as pessoas na rua que perguntam: você é filha do Santana? Aí eu até hoje não vi ninguém falar mal dele. Todo mundo chega e diz: nossa, eu devo obrigação pro teu pai. Ah, porque teu pai foi isso, né? Então, é uma coisa assim que... Os nossos sinceros agradecimentos a toda a produção
e aos familiares do João Santana Pinto, que ajudaram na composição desse projeto. João Santana Pinto, um documentário que conta vida, história e legado, aqui em Quitandinho. Você já ouviu falar do podcast que vai te conectar com informações, comércio e serviço? Quitandinho está aqui pra vocês. Conexão Quitandinho é uma nova descoberta que vai te levar pra lugares nunca vistos antes. O podcast que conecta pra você. Informações e serviços de Quitandinha, você não vai se arrepender. Não, não.